algo que vai mudar a nossa vida. Vamos colocando as telas aqui enquanto vocês vão entrando. Essa foi a nossa primeira tela. Já aprendemos muitos segredos nela. Essa aqui é a nossa segunda tela, onde também trabalhamos bastante coisas, grandes revelações. Essa foi a nossa terceira tela, onde começamos a falar um pouco sobre o rei Josias. E aí estamos falando sobre 5 armas que são usadas na guerra. Falamos também que Josias começou bem, mas acabou terminando mal, né? Josias começou bem, mas acabou terminando mal. E aí, pegando a história de Neemias, Neemias significa consolador. Nós vamos ver 5 armas que os inimigos usaram na guerra contra Neemias para que ele não reconstruísse Jerusalém. Primeira arma foi essa que nós vimos ontem, perseguição. Deu para anotar aí? Se eu puder, coloca aí até nos comentários. Primeira arma, perseguição. Então vamos hoje para a segunda arma. Segunda arma é a distração. Josias poderia viver muitos anos e continuar reinando em paz. Ele morreu jovem, aos 38 anos. Embora tenha feito sempre o que agradava ao Senhor, uma decisão errada o levou à morte. Eita, meu Deus, hein? Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui? Quero falar algo para você aqui, te explicar algo. Olha que coisa interessante aqui. Gente, isso aqui é muito sério. O rei Josias morreu com 38 anos. 38 anos. Olha que coisa impressionante. E você talvez diga assim, mas ele era muito novo. Ele era uma pessoa que poderia viver mais. Sim, ele poderia viver mais. Ele poderia ter mais tempo de vida com a sua família. Poderia reinar por mais tempo. Mas o que aconteceu? Uma distração. É muito importante você não mexer e observar o que Deus tem falado para você. Não adianta você se distrair. Quando você se distrai, o inimigo ele entra em ação. Eu fiquei pensando aqui o seguinte, um erro levou Josias à morte. Se eu errar, se você errar, poderemos morrer. Se você errar e eu errar, tem certos erros que podem causar divórcio, que podem causar morte, que podem causar separação, podem causar também falência, desemprego, endividamento, tristeza, depressão. Dependendo da decisão que você toma, e se for uma decisão errada, essa decisão pode complicar a sua vida. Então, eu queria que você colocasse aí nos comentários isso. Primeira arma, perseguição. Primeira arma, perseguição. Segunda arma, distração. Deixa eu te falar um pouco mais sobre essa arma, distração. Vamos lá? Olha o que diz ali, ó. Ele estava na batalha errada, no lugar errado. Ali não era o seu lugar. Eu acredito que muitos homens o seguiam na batalha. Embora a Bíblia não diz a respeito, muitos homens morreram por causa da decisão errada de Josias. O orgulho real, o orgulho do rei, né? O falso zelo de Josias o levou à morte. Segundo Crônicas, capítulo 35. Coloquem nos comentários, por favor. Segundo Crônicas 35, versículo 23 e 24. Segundo Crônicas 35, versículos 23 e 24. Olha o que diz aí. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Olha para mim, preste bem atenção
nessa segunda parte. A segunda arma do inimigo na arte da guerra é a distração. É fazer você olhar para o lado errado. É fazer você pensar a coisa errada. É fazer você falar a palavra errada. É fazer você dar o passo errado e estar no caminho errado. Olha que coisa impressionante. Ele estava na batalha errada. A pergunta que não quer se calar nesta noite é: você está na batalha certa? Você está no lugar certo? Porque ele estava na batalha errada, no lugar errado. Ali não era o lugar para Josias estar. Vocês lembram de ontem? Na aula anterior eu falei sobre isso. O próprio rei Neco, o rei do Egito, um rei ímpio, um rei que não era cristão, disse para o rei Josias, rei de Judá, um rei cristão, disse para ele: olha, rei, não venha nessa guerra, porque eu estarei lutando contra meus inimigos. E Deus falou comigo que o senhor não viesse, porque ele, Deus, iria se opor ao Senhor. Eu fico pensando aqui o seguinte: como Deus pode falar com o ímpio e não falar com o cristão? Talvez você diga: ah, mas o ímpio ouve a voz de Deus? Sim. Você já viu aquele versículo que diz: se você não clamar, as próprias pedras clamarão. Se você não clamar, as próprias pedras clamarão. Significa dizer que se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu não falar, outro falará. Hoje eu estava assistindo um filme com a minha esposa, chamado Tomates Verdes Queimados, né? Como é que era? Tomates verdes fritos. Ah, Tomates Verdes Fritos. Um filme, acho que deve ter umas 2 horas esse filme. Bem bacana, bem interessante. Mas a gente começou a notar que tinha uma jovem que era tipo uma crente, e tinha uma outra que a família era, mas ela não era. E algumas coisas que aquela que não era crente fazia, e eu chegava a dizer para minha esposa: ó, você está vendo? Ela não é de igreja, não é do caminho de Deus, mas está fazendo coisas pelas pessoas que crente não faz. Você já deve ter visto isso. Você, às vezes, como cristão, já viu gente que não é crente, que não é cristão, por exemplo, perdoar. Você que está aqui nessa aula, já viu gente que não é crente dar o dízimo. Eu conheço muita gente que pega o número da conta, deposita: pastor, está aqui, ó. Eu não sou crente, não vou na sua igreja, mas eu quero dar o dízimo. Pessoas que não são crentes. Pessoas que não são crentes, eu já vi pegar alimento, fazer cesta básica e dar para as pessoas. Então o que eu quero dizer? Às vezes pode acontecer. Uma pessoa que não é de Deus, quem sabe vai até para o inferno, mas essa pessoa aqui na terra tem algumas atitudes que parece até que ela é crente. Quantas vezes você foi num lugar em que você fala assim, né? Fulano parece até crente. Não bebe, não fuma, não se droga, não rouba, não assalta, não faz nada. É uma pessoa boa. Quantas vezes você já falou isso? Se alguém dá um troco errado para ela, para ele, ele devolve. Se alguém quer passar o outro para trás, ele diz: não, não faça isso. Então existem pessoas que, mesmo não sendo crentes, elas não se distraem. Agora, tem gente que diz que tem fé em Deus e vive distraído. Tem gente que diz que tem fé em Deus, mas vive dando bobeira, vive dando mole. Quantas são as pessoas que dizem que tem fé em Deus, mas vive fazendo coisa errada? Então hoje, eu quero parar por aqui hoje, nessa segunda coisa, que é
a distração. Eu queria que você colocasse aí nos comentários, primeira arma, perseguição. Primeira arma, perseguição. Segunda arma, você vai colocar aí, ó, distração. Quantas são as pessoas que não vigiam? 1 de Pedro, coloque aí nos comentários. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7 e versículo de número 8. Coloque aí nos comentários, por favor. Se o meu escudeiro estiver por aí, o pastor Mário, ele sempre coloca, né? Coloca aí para mim. 1 de Pedro 5, versículo 7 e versículo 8. O que é que diz aí? Porque... perdão. A pastora está emocionada. Calma, gente. É a segunda arma aqui, ó. Distração. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. 1 de Pedro 5, 7 e versículo 8. Vamos ler o versículo 7 primeiro. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, a palavra de Deus está dizendo que você tem que pegar todo fardo, todo peso e lançar sobre Deus. Pegar todo fardo, todo peso e colocar sobre Deus. Lançando sobre Deus, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra que eu quero dar para você hoje nessa noite é o seguinte: não se distraia, fique esperto, abre o teu olho, vigia, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não durma com os olhos dos outros. Já viu essa? Não durma com os olhos dos outros. Ó, fica esperto. Ah, mas fulano é uma boa pessoa. Não, confie em Deus. Mas porque vai... Calma, confie em Deus. Mas eu estou muito preocupado. Não precisa ficar preocupado. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de você. Agora, olha o que diz o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha aí! O leão está aí bramando, buscando a quem possa tragar. Então, a palavra que eu quero dar para você nessa noite é: vigiai. Não se distraia. Numa guerra, o inimigo ele pode pegar uma distração sua e dar um tiro. Numa guerra, o inimigo pode preparar uma armadilha para você e você botar o pé e ser preso por essa armadilha. Às vezes as pessoas colocam casca de bananas, colocam coisas para você escorregar. Cuidado. Vigia. Fique esperto, terra. Abre o teu olho. E eu quero fazer uma oração neste momento por todos vocês que de alguma forma estão se distraindo. Tem gente que já não está lendo mais a Bíblia. Isso é uma distração. Tem gente que não está fazendo jejum e amanhã, 6h45 da manhã, coloca o seu celular para disparar. Amanhã, 6h45 da manhã, nós vamos estar ao vivo no YouTube, ok? E aí você vai... eu vou estar no YouTube de um pastor. Ele é o pastor Wagner Filho, lá de Portugal. E eu vou passar para você o canal do YouTube para você assistir. O que você vai fazer? Pastor, se de repente eu não conseguir